No ano de 1930 é criado o Ministério da Educação e Saúde Pública, para cuidar especificamente dos assuntos relacionados à educação e à saúde no país. E em 1931 é implantada a Reforma Francisco Campos, que organizou de forma efetiva o ensino secundário e superior no Brasil. Uma das ações mais importantes deste período foi o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, constituindo uma série de propostas feitas por conceituados educadores da época, sob a liderança do professor Fernando de Azevedo, para a melhoria da educação no país. Em 1934, é publicada a nova Constituição Federal, determinando de maneira inédita a educação como um direito de todos os brasileiros, devendo ser disponibilizado pelo governo e pela família. A próxima Constituição do país foi outorgada por Getúlio Vargas no ano de 1937. E no que tange à educação, tinha a orientação de preparar muitos trabalhadores para atender a demanda da economia brasileira e, para o alcance deste objetivo, focou o ensino educacional no ensino profissional. Outra contribuição importante da Constituição Federal de 1937 foi a permissão existente até os dias atuais de que o ensino fosse oferecido por entidades públicas e particulares, bem como determinou a obrigação da oferta apenas do ensino primário. Com essas mudanças, surge uma nítida separação entre a atuação intelectual feita pelos pertencentes às classes ricas e o trabalho braçal, com foco no ensino profissional, feito pelos brasileiros pertencentes às classes pobres. Em 1942, são feitas as leis orgânicas do ensino, que mudaram certas áreas do ensino no Brasil e tiveram como grande contribuição a criação do SENAI, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, com foco no ensino profissionalizante. Portanto, com o final da Era Vargas, em 1954, surgiu uma estrutura de educação no país que era composta por ensino primário com 5 anos de duração, ensino ginasial, que durava 4 anos, e o ensino colegial, nas modalidades clássicas ou científica, que durava 3 anos. Reforma Educacional Francisco Campos, de 1931. Em 1931, vários decretos efetivaram a legislação educacional conhecida como Reforma Francisco Campos, que estruturou e centralizou para a administração federal os cursos superiores, o ensino secundário e o ensino comercial, ensino médio profissionalizante. Essa reforma registrou-se aos níveis de ensino secundário e superior, os mais procurados pelas elites, não contemplando o ensino primário ou elementar e o ensino normal, que permaneceram da alçada dos estados. Francisco Campos foi ministro do recém-criado Ministério da Educação e Saúde Pública, instaurado com a Revolução de 30. Foram esses os decretos. Decretos número 19.850, de 11 de abril de 1931, que criou o Conselho Nacional de Educação. Decreto número 19.851, de 11 de abril de 1931, que dispôs sobre a organização do ensino superior, instituído o Estado das Universalidades Brasileiras. Decreto número 19.852, de 11 de abril de 1931, que dispôs sobre a organização da Universalidade do Rio de Janeiro. Decreto número 19.890, de 18 de abril de 1931, que estruturou o ensino secundário. Decreto número 20.158, de 30 de junho de 1931,
que organizou o ensino comercial. Decreto número 21.241, de 14 de abril de 1932, consolidando as disposições sobre a estruturação do ensino secundário. Escola Nova. Escola Nova foi um movimento de renovação no ensino. Desenvolveu-se no Brasil sob importantes impactos e transformações econômicas e sociais. O rápido processo de urbanização e a ampliação da cultura cafeeira trouxeram o processo industrial e econômico para o país. Porém, com eles surgiram graves desordens nos aspectos políticos e sociais. Nesse contexto, um grupo de intelectuais brasileiros sentiu necessidade de preparar as pessoas para acompanhar esse desenvolvimento. Para eles, a educação era um elemento-chave para promover a remodelação requerida. Inspirada nas ideias políticas e filosóficas de igualdade entre os homens e do direito de todos à educação, esses intelectuais viam no sistema estatal de ensino público, livre e aberto, o único meio efetivo de combater as desigualdades sociais da nação. Em 1932, foi publicado o Manifesto da Educação Nova. Esse manifesto foi escrito por Fernando de Azevedo e assinado por vários intelectuais da época. Nesse documento foram propostas e definidas várias soluções que, a partir de então, foram sendo aplicadas à educação brasileira. A educação nova, segundo o manifesto, propunha servir não aos interesses de classe, mas aos interesses do indivíduo. Os educadores de 1932 que assinaram o manifesto diziam que a escola tradicional estava instalada para uma concepção burguesa, deixando o indivíduo numa autonomia isolada e estéril. O documento defendia ainda a educação como função essencialmente pública. A escola deve ser única e comum. Sem privilégios econômicos de uma minoria, todos os professores devem ter formação universitária, o ensino deve ser laico, gratuito e obrigatório. A democracia no Brasil era um dos pontos importantes abordados no manifesto. A educação era vista como um instrumento de reconstrução da democracia. Este modelo de educação foi pensado na sociedade capitalista, onde se tinha mão de obras e pessoas que sabiam viver em comunidade. Então, este novo modelo de educação tem a função prática, que é de formar cidadãos para a vida no mundo capitalista. Getúlio Vargas foi um advogado e político brasileiro, líder civil da Revolução de 30, que pôs fim à República Velha. Foi presidente durante 15 anos ininterruptos, de 1930 a 1945. Em 1930 a 34, ele foi chefe de governo. Já em 1934 a 1945, ele foi presidente ditador. No período de 1934, foi marcado o início dos processos de democratização do país, dando sequência às reivindicações revolucionárias, trouxe avanços significativos como o princípio da alternância do poder, garantia do voto universal e secreto, agora estendido às mulheres e muito mais. Desde os fins de 1935, se dividiram as opiniões. De um lado, disputas eleitorais, e do outro, multiplicavam-se as greves e as investidas oposicionistas da NN, que combatia as doutrinas nazifascistas, representado na Alemanha por Hitler e na Itália por Mussolini. Vargas demonstrava afinidade com o nazifascismo. Em 1937, aconteceu o golpe político de Getúlio, que foi um dos períodos mais autoritários do país, conhecido como Estado Novo. Vargas anunciou a nova Constituição, no que tange à educação,
tinham a orientação de preparar muitos trabalhadores para atender a demanda da economia brasileira. E para o alcance desse objetivo, investiu-se na educação do ensino profissional. Foi obrigatória também a introdução das disciplinas de educação moral e cívica na escola. Surgiu o DIP, que é responsável pela censura para difundir as ideias nacionalistas. Foi também em 1937 que o Estado Novo marcou-se pelos avanços nas políticas sociais e econômicas, como a CLT e outros. Foi o período mais autoritário da história brasileira. O regime foi marcado pelo autoritarismo, pela supressão das liberdades individuais e pela forte intervenção estatal. Vargas voltou no governo em 1951 até 1954, quando suicidou-se. Bom, e para concluir o nosso trabalho, a década de 30 ela foi marcada por várias mudanças em todos os setores do Brasil, né? E essas mudanças iam desde questões governamentais até a área educacional. Getúlio era gaúcho e logo após assumir o poder, por causa da lei orgânica que lhe dava plenos poderes, tirou o poder do legislativo e do executivo e assim permaneceu por 15 anos no poder. Nessa época, seu governo teve 3 fases chamadas de provisório, constitucional e Estado Novo, sendo que o início ditatorial no Brasil. Em 1945 ele foi deposto e anos mais tarde, em 1951, voltou ao poder pelo voto popular. Mas essa fase termina em 1954, quando ele se suicida. As marcas deixadas por ele na educação estão refletidas até hoje no nosso cotidiano. Na época, ele criou o Ministério da Educação e colocou a responsabilidade nas mãos de Francisco Campos, que com as reivindicações dos educadores e renomados como Fernando de Azevedo, reorganizaram a estrutura escolar e o ensino básico foi totalmente reformulado. Decretos reforçam a importância de se cumprir essas novas imposições. E ficou nítido que o poder queria uma educação que colocasse a classe popular para movimentar as grandes indústrias que surgiam. Então voltou-se ao ensino em função da mão de obra de qualidade que tivesse no mercado, e assim surge o ensino tecnicista. Grande destaque na época que permeiam até hoje, como por exemplo o Senai. E colegial, que contemplava, ao fim, a opção para que o aluno se direcionasse ao ensino profissionalizante. E para a classe dominante, pensou-se e instaurou-se ensino contemplava um intelectual. Assim, faculdades tiveram reformas significativas. Também a classe dominante cabe ao ensino intelecto completo, humanístico e que visa manter a elite no poder. A classe popular ligada à mão de obra, serviço braçal, especializado e porém fragmentado e submisso. Tá contra os chapadões, meu nariz. Eu organizo o movimento, eu oriento o carnaval, eu inauguro o monumento no Planalto Central do país.